Muito bem, então já estamos de volta aqui com o nosso balanço geral, presidente Dutra, né? Já estamos aqui ao lado do Adonias Soares, que vai participar aqui do nosso balanço geral, assim como o nosso convidado, vereador Fernando Sereno, né, que já está aqui, para um bate-papo, né? Levar informação para a sociedade presidutrense. Fernando, que já esteve à frente da Secretaria Municipal de Educação, né, sendo vereador, eleito vereador, mas pediu licença da Câmara e assumiu a Secretaria de Educação. Está vereador, pois foi renovado seu mandato, tá? E vai estar aqui conosco, então, nessa conversa, nesse bate-papo, com a participação de Adonias Soares, a quem eu mando meu boa tarde. Boa tarde, Adonias Soares. Boa tarde, Paulo Andro. Boa tarde ao nosso ilustre convidado, Fernando Sereno, e a todos os telespectadores do programa Balanço Geral. Mas, Paulo, antes da gente entrar nesse assunto, com o nosso entrevistado aqui, o assunto que tem dominado aí ainda é a eleição da Câmara, não é isso? Isso. E eu não entendo por que um assunto que, para mim, para muita gente, já está superado. Já passou. É hora de trabalhar, de arregaçar as mangas, ir para a rua e justificar para que foram eleitos, né? E eu acho mais engraçado as pessoas, alguns comentaristas políticos, né, se voltando para o secretariado da gestão Raimundinho da Audilar. O secretário fulano de tal. Não foi nomeado fulano de tal dos 3 vereadores. Você fala dos 3 vereadores que se rebelaram, né? Se rebelaram. Gente, tenham consciência do básico do básico. A prerrogativa de indicar, de nomear o secretariado é do gestor, de qualquer gestor do país, de qualquer administração. E este gestor nomeia, são pessoas da sua confiança. Tanto é que já se diz cargo de confiança. Então, se o prefeito está fazendo a sua nomeação e não está, vereador Fernando, consultando os 3 vereadores a que se refere, que parece que esses 3 vereadores se transformaram assim nos mártires, nos paladinos da moralidade. Porque assim dizem, derrotar o prefeito, derrotar o candidato do prefeito. Eu tenho isso como um verdadeiro tiro no pé. Por quê? Os 3 vereadores derrotaram o prefeito, como dizem? Não. A oposição derrotou os 3 vereadores, o prefeito? Os 4? Não. Porque a oposição sozinha não ia para lugar nenhum. Os 3 vereadores não iam para lugar nenhum. Então o que houve foi uma junção entre 3 vereadores que ousaram bater de frente com a gestão, mesmo tendo cargos nesta gestão, com a oposição. Não fosse isso, não iam a lugar nenhum. E o que é pior, fizeram na calada da noite, fizeram tudo no mais absoluto sigilo. Tanto é que o registro da chapa só foi revelado às 11h30. Então, isso pode, vai de quem tem melhor ideia, de quem soube articular melhor, mas acredito eu que, sendo estes meus aliados, eles estariam, de certa forma, em tese, supostamente, me traindo. Mas nós vivemos num país democrático, nós vivemos uma democracia. Eu acho que o prefeito Raimundinho já superou isso, e agora que ele tem que trabalhar, nomear o secretariado dele, novo secretário. Ontem eu vi um vereador dizendo que um secretário adjunto
resolveu pedir demissão. Olha só a desinformação do cara, que para mim até é um cara inteligente. Não, dia 31 estava todo mundo demitido. O contrato de todo mundo terminou dia 1º. Agora, cada reação, Paulo, vem acompanhada, cada ação vem acompanhada de uma reação. Então, se os 3 vereadores resolveram bater de frente com o gestor, que aguenta as consequências. Agora, essas consequências terminam geralmente atingindo aquelas pessoas que não tem nada a ver com a história. Quem são essas pessoas, Paulo? Quem são essas pessoas, vereador Fernando? São aqueles indicados pelos 3 vereadores. Então, o cara vota contra, faz um conchavo ali, em segredo, e quer continuar. Essa matemática não bate. Para mim não bate. Essa matemática para mim não bate. Outra coisa, o que se mais fala aí, não, o poder, e eu vou querer até que depois que o vereador Fernando fale isso, o poder legislativo é independente. Perfeito. Perfeito, independente. Como também o poder executivo é independente. Então, como é que eu sou do poder legislativo, da Câmara? Não aceito interferência e quero interferir na gestão para nomear o meu. Bate essa matemática? Não bate. Então, só para isso, botem uma coisa na cabeça de vocês. A prerrogativa de nomear o seu secretariado é do gestor. É do gestor. Agora, quem se rebelou, quem votou contra, que aguente as consequências. E é um assunto que chamou bastante atenção, né, da sociedade, não só o Presidente Dutrense, mas de toda a região, talvez do estado do Maranhão, que foi essa eleição da Câmara de Vereadores de Presidente Dutra. Eu até acredito que não, Paulo, porque no estado do Maranhão não, acho que uma coisa ficou limitada aqui. Eu acho que mais feio foi para o prefeito Rigo Teles. Também, aqui foram três aliados que se rebelaram. Lá tem um nono nome aí que a gente não sabe qual é. Mas lá só foi diferença de um voto. E olha que o prefeito de lá, o prefeito Rigo Teles, é articulador. É político. E perdeu. Mas perdeu, mas na mesma hora foi lá dizer que precisa deles, né? Exatamente. Eu acho que o que faltou no prefeito Raimundinho aí foi justamente isso. Ó, perdi, você está aqui todo mundo. Chamado inclusive da oposição. Como é que é? Vamos trabalhar. Vou precisar da Câmara. Acabou-se. Pronto. Só o que faltou foi só isso aí. E eu sempre disse isso para algumas pessoas da gestão e continuo dizendo. Para a gestão Raimundinho, ela já está acontecendo. Ela aconteceu. Mas para acontecer melhor ainda, falta uma palavra só. Diálogo. Dialogar. Bem. Mas é isso aí. Bom, Fernando Sereno já está aqui, né? Viveu todo esse processo também que a gente ia falar, mas o Adonias puxou logo esse assunto, mas nós vamos falar nele ainda. Depois. Saber aqui, vamos moer ele aqui para depois. Tem horário para começar, entendeu? Aqui tem o horário para começar, mas já. Tem várias coisas para a gente começar, para a gente falar aqui. Já querendo aqui dizer que as pessoas que estão acompanhando a gente, tipo a Tainã, chama meu vereador topado, tá? Estamos juntos. A Nildete, um abraço, Fernando Sereno, Nildete da Pitombeira, né? O Adriano já está pedindo aqui que você, junto com o prefeito, traga corpo de bombeiro para Presidente Dutra. Tá? Jordão, meu amigo Jordão Júnior está acompanhando a gente aí, obrigado, Jordão. Boa tarde, Paulo, audiência muito boa. Maria Santiago também ligado com a gente. Sandra Elias também ligado. Maria Linete Moraes Araújo, boa tarde. Essa é a autoridade. Autoridade. Abrindo aqui os trabalhos, Fernando, seja bem-vindo mais uma vez à TV Cidade, que é o Sistema Portal de Comunicação, né? Estamos aí, os televisores de Presidente Dutra e mais as redes sociais nos acompanhando nesse momento, hoje com a participação da autoridade Adonias Soares, tá, aqui conosco, para esse bate-papo. Tá? Então seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Paulo, boa tarde, Adonias. Grato pelo convite de bater esse papo dessa mesa redonda com dois baluartes daqui do jornalismo e da política de Presidente Dutra. E eu espero contribuir realmente com informações
válidas, justas, importantes para os nossos telespectadores e para a nossa política local. Fernando, vamos logo entrar aqui no assunto do setor da educação. Você foi gestor da educação do município aí por quase 4 anos, né? E eu queria que você traçasse mais ou menos como é que foi essa sua experiência, né, de advogado ocupar uma secretaria tão importante, tão complexa como é a Secretaria de Educação e se sair tão bem. Donias, de fato foi o maior desafio público que eu enfrentei. Logo de cara, após a minha eleição de vereador, recebi esse convite do prefeito Raimundinho para de fato encarar o cenário que até então, em 2021, era um cenário bem negativo da educação municipal. As escolas bem sucateadas, o ensino-aprendizagem decadente, alunos desesperançosos e desacreditados com a educação do município. Então a gente fez realmente inicialmente uma radiografia completa e fomos para o campo. Eu me entreguei, me dediquei incansavelmente nessa missão, larguei até a advocacia para me entregar nesse desafio proposto pelo prefeito Raimundinho. E nós fomos trabalhando ano após ano com uma equipe muito boa que nós montamos na Secretaria de Educação, equipe gestora e os nossos professores também, né? Então, a gente foi trabalhando esse lado motivacional, de estimular os professores e com ideias, né? Com proposições nossas. Eu sempre, nas minhas reuniões semanais que eu tinha com a equipe, Adonias, eu sempre pedia para a equipe pensar fora da caixa. Então, a gente sempre trazia em mente, semana após semana, ideias que pudessem vir a agregar do diferente, do trivial que já estava há 10, 20 anos e não tinha resultados. Então nós fomos implementando, tanto na questão administrativa como na pedagógica, soluções para os nossos problemas educacionais. E graças a Deus, ao final de 3 anos ininterruptos na Secretaria de Educação, a gente conseguiu deixar bons resultados, selo Prefeito Ouro, os melhores resultados do IDEB, que é o Índice que mede a educação básica do município, os melhores da história da educação pública, as parcerias com o governo estadual, governo federal. Então a gente entregando alunos para o ensino médio capacitados, realmente preparados, inovações como a escola militar, escola em tempo integral, o Centro de Educação Especial, feitos inéditos na nossa gestão, na educação infantil, as formaturas do ABC, que também. Então, assim, a gente conseguiu reunir realmente grandes parcelas de contribuição no ensino-aprendizagem. Então, eu deixei essa semente plantada nesses 3 anos. Até hoje, a gente topa na rua os professores, servidores da educação e fala o nosso nome com muito carinho. Então eu não fiz também, Adonias, discriminação político-partidária na minha gestão. Recebia todos os servidores, sempre de portas abertas, a ouvir, dialogar, tanto a classe política como também, né, os servidores. Então eu fiz uma gestão bem transparente, bem pública, bem responsável, para que eu deixasse um legado. E graças a Deus a gente colheu, tivemos o resultado prático disso nas eleições, porque nós tivemos uma grande parte da população da área educacional nos apoiando, tanto concursados como os próprios contratados temporários, né? Os próprios pais de família, alunos. A gente conseguiu realmente mostrar um trabalho e esse trabalho ser reconhecido, que foi o mais gratificante. Em cima de tudo isso, ainda falando da questão da educação, o hoje,
né? Como o senhor avalia a evolução da qualidade do ensino em Presidente Dutra, sobre sua gestão? Eu sou suspeito de falar, Paulo. Mas tem que falar. A gente fica mais feliz quando os outros falam, né? Quando o pai e mãe de família vê a evolução do seu filho, quando o próprio aluno dá um testemunho de crescimento, quando os professores reconhecem que na nossa gestão tinha uma organização, um planejamento educacional que realmente faziam com que eles se estimulassem a trabalhar com mais afinco, né? Porque um trabalho com concursado não é um trabalho tão simples. Então a gente tinha que dar qualidade de trabalho para que eles pudessem desenvolver e dar oportunidade deles mostrarem os seus serviços para a sociedade. Então a gente fez muito esse trabalho dinâmico, levando a educação para a rua, né, colocando a educação como realmente uma política pública protagonista na gestão do nosso município. Então eles se sentiam valorizados também. Quando o profissional é visto, é reconhecido pelo gestor, ele se sente mais acolhido, mais valorizado. Então esse trabalho também foi um trabalho conjunto, né? Lá é claro que o prefeito deu a oportunidade para que tudo isso pudesse acontecer, deu as ferramentas, os instrumentos e a sustentação para que nós pudéssemos levar essa melhor qualidade da educação e do ensino-aprendizagem para a nossa comunidade escolar. Fernando, em termos estruturais, a gente sabe, isso é público e notório, que houve uma grande evolução no município de Presidente Dutra. Basta fazer uma viagem ali pela Pedra de Fogo, o Grupinho, Eurico Ribeiro se transformou numa escola gigante, na Santa Rita do Sul, no Povoado Maria Preta, e assim com tantos, Palma, e assim tantos outros, houve essa grande evolução aqui na sede, teve a Isabel Cafeteira, agora, segundo informações da Secretaria Municipal, do secretário Silvio, da Infraestrutura, serão entregues, e também do secretário de Educação Diego, serão entregues mais 3 escolas, né? Inclusive aquela que hoje a gente pode chamar também de Escola da Vergonha, que era aquela ali da Pitombeira, que está sendo construído um prédio gigante e também uma quadra de esporte. Então, em termos estruturais, houve essa evolução com esse cuidado do gestor Raimundinho da Audilar. Eu pergunto para o senhor o seguinte: esse casamento do primeiro mandato entre o prefeito da educação e o gestor e o secretário de educação evoluiu também? Qual a análise o senhor faz da evolução dessa junção da sua gestão com a gestão do prefeito Raimundinho da Audilar? Foi um casamento bem sucedido, Adoniza. Eu posso resumir assim. Realmente tivemos vários feitos históricos e eu fico muito feliz de ter participado, junto com o prefeito Raimundinho, dessa maior cronograma de obras na educação da história de Presidente Dutra. Só em 3 anos foram mais de 20 escolas reformadas, reconstruídas, construídas, ampliadas, climatizadas, modernizadas. Do zero, né? Quer dizer, só em 3 anos da minha gestão. Quando eu saí em janeiro de 2024, está com 1 ano agora, já foi reformadas outras escolas, construídas outras. Agora mesmo, semana passada, na quinta-feira, nós andamos com o prefeito Raimundinho na escola Murilo Braga. Está sendo amplamente modernizada, com aquela cobertura da quadra feita, mas sendo construído mais 4 salas de aula, com vestiário, enfim, muita coisa bacana. Ampliação daquele pátio do Murilo Braga, que agora é escola em tempo integral. Então nós precisávamos realmente de uma ampliação. Fomos no Fiquene, que também está sendo feito mais 5 salas de aula. Então, quer dizer, são grandes volumes de obra que a educação está sendo... A Escola da Vergonha, Adonias, como você mencionou, da Pitombeira, o prefeito Raimundinho, na campanha, disse: podem acreditar que eu farei, e em 2025 os alunos começarão as aulas na escola nova.
E nós tivemos lá na escola da Pitombeira e vai ser entregue, já está praticamente pronta a escola para ser entregue à comunidade. Então a gente fica muito feliz que o prefeito tenha olhado não só para a educação, como para as outras áreas também, mas eu falo da educação com mais propriedade. Que ele tem esse olhar, esse cuidado realmente de deixar esse grande legado para nossas crianças. Né? Que ele disse que, isso é uma frase do prefeito Raimundinho, que ele está gerando nosso município para gerações futuras. Para que o futuro das nossas gerações aproveitem e lembrem do que o prefeito Raimundinho fez. Então eu fico muito feliz e grato de ter participado, de ter sido escolhido pelo prefeito Raimundinho, claro, capacitado por Deus, para ajudá-lo na área da educação. Fernando, dentro ainda desse contexto da educação, ontem o presidente Lula, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou uma lei, né, que proíbe o uso de celular nas escolas, incluindo durante os recreios e intervalos. E aqui veio na cabeça que você apresentou um projeto, né, na Câmara de Vereadores, já tratando desse assunto. Exatamente, Paulo. Em 2024, né, logo quando eu iniciei o meu exercício na Câmara, foi um dos primeiros projetos de lei a apresentar essa proibição de uso de celulares e dispositivos tecnológicos em salas de aula. Porque na nossa experiência na gestão educacional, a gente viu de fato que o celular estava atrapalhando o bom desenvolvimento na educação das crianças. Então, e isso acarretava níveis de ansiedade alto, estresse, depressão. E a gente precisa fazer alguma coisa. Eu, enquanto legislador do município, vendo essa realidade, eu não podia ficar de braços cruzados. Então a gente fica muito feliz de ter sido um dos primeiros municípios do Brasil e agora sancionada essa lei pelo presidente Lula, que o presidente Lula sensível também, a gente viu que ele foi sensível com o ministro Camilo Santana, dessa realidade que precisa não só ficar em lugares isolados, mas de toda a rede de ensino, seja municipal, estadual ou federal, particular ou privado, mas precisa realmente ter esse cuidado para que as gerações futuras, como a gente mencionou, não se prejudiquem, né? Aqui com relação ao seu projeto, foi só na rede municipal? Na rede de ensino de Presidente Dutra. De ensino. Pública e privada. Daniel Soares. Antigamente a gente ia para a sala, para as escolas, né? E na hora do recreio era brincadeira de amarelinha, cair no poço. Hoje, conversava, né? As pessoas conversavam. Hoje é o celular, e isso é um problema mental, isso está virando um dos fatos que o Camilo falou, né? Adonias, até aproveitando o ensejo da tua colocação, eu apresentei também um projeto de lei denominado Semana Municipal do Brincar. Interessante. Que é voltado mais para a educação infantil, valorizando essas brincadeiras tradicionais. Semana municipal, né? Você quer dizer? Semana Municipal do Brincar. Então, também voltado para a educação. Então, a gente viu em outros municípios ocorrendo. E eu, quando fui vice-presidente da Undime, Adonias, eu me relacionei com o secretário de Educação de quase todos os municípios do Maranhão. E a gente trocava muitas ideias. E essa foi uma ideia que me chamou muita atenção, de trazer para cá, realmente para valorizar essas brincadeiras tradicionais que as crianças estavam deixando de lado por causa de celular. Então eu acredito que nesse ano de 2025 a gestão do prefeito Raimundinho vai botar em prática, e é importante que essas duas leis que a gente mencionou, nós possamos realmente fiscalizar e estar atento para que se cumpra. Né? Porque não adianta só ter a lei no papel, se não tiver de fato o cumprimento dela lá na ponta na sociedade. Só para contextualizar aqui, Paulo, dentre esses avanços, né, da educação na gestão atual e dentro da sua gestão como secretário, foi plantada uma coisa inédita aqui na educação do município, que foi
o atendimento a pessoas com necessidades especiais, principalmente as pessoas com TEA, né? Isso. Donias, nossa gestão, logo no início, nós implantamos essas equipes multiprofissionais, que é a presença de psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais nas escolas. Porque o nosso centro, nós só conseguimos implantar no final de 2023. Tem um centro físico. Então, enquanto nós não tínhamos um centro físico, os atendimentos ocorriam nas escolas. Porque nós víamos a necessidade, com a crescente onda de crianças com TEA, autismo, enfim, e outras debilidades que a gente percebia e tinha necessidade, como poder público, de prestar esse auxílio. Porque a maioria das famílias eram carentes e não tinham rendas para levar num profissional particular. Então, a gente colocou professores de braille, professores realmente capacitados com esse olhar para as crianças especiais do nosso município. E, inclusive, o centro está ficando, que é lá na antiga Câmara, ali na praça, está ficando pequeno já para o tamanho de alunos que está chegando. Não pode. Então o prefeito Raimundinho vai ter que analisar com muito cuidado, é claro, a permanência lá nesse prédio, se amplia um prédio para um espaço maior, mas é de fato uma iniciativa inédita que nós tivemos, com esse cuidado, essa atenção voltada para essas crianças. Parece que em 2010, né, que estava aí caducando. Né? E nós tivemos esse cuidado de colocar em prática, como eu falei agorinha, né, agora há pouco. Não adianta só a lei estar bonitinha no papel, se não tiver aplicabilidade prática, não adianta essa lei existir, né? Enquanto o Fernando toma o cafezinho dele aqui, daqui em cima da mesa, mandar aqui o pessoal que está participando aqui com a gente, Adonia Soares, o Antônio Carlos, claro, meu vereador Fernando, Francilda, que Deus te proteja sempre, a Juscelene Silva, estamos juntos, Fernando, Karine Costa, parabéns pelo seu empenho, Fernando, você tem feito um lindo trabalho. Zinaldo Bezerra, conhece essa autoridade? Que agora é o secretário de turismo, eu estou anotando aqui, viu? Secretário de turismo Zinaldo, boa tarde. Daniela Reis, também desejando boa tarde. Adonia Soares, muito inteligente, aqui é o Antônio Carlos, tá? Meu amigo Paulo também, obrigado, Antônio. A Vanusa Batista, também ligada aqui, sempre valorizando a educação e as pessoas que compõem. Aí é Marcos Claro, né? Marcos, não, o Marcos. Antônio Marcos Claros Costa, o Marcos entendeu? Claro. O Marcos. Marcão das baterias. Pois é, o Marcos. Da Vanusa, Marcos da Vanusa. Entendeu? Da Vanusa e da Cibele. Só que assim, a gente chama Marcos, né, acostumado. Aí vem o nomezão todo aqui invocado, né? Antônio Marcos Claro Costa. É autoridade. Entendeu? É autoridade, aí tem que falar. Socorro Moraes acompanhando a gente em Fortaleza. Cunhado do Dr. Jean. Entendeu? A Socorro Moraes acompanhando a gente em Fortaleza. Maria Rita Rodrigues, é suspeito para falar, viu? Mas é meu vereador, Fernando Sereno, orgulho de ter votado em você. Meu vereador, Arismar Borges, pastor, sempre acompanha a gente também, está em casa de recuperação, família de Cristo, desejando uma boa tarde. Juscelene Silva, melhor gestor da educação, Fernando Sereno, Maria Patrícia batendo palma, Francilda, você foi um exemplo, foi o melhor secretário de educação do presidente Dutra. Eu estou achando, ele já está começando a inchar aqui. A Fabiana Maia, ele é o cara. Lucimar Vioto, boa tarde. E a Maria Rita está aqui. Deus, né? Eu vou depois aqui. Gratidão a Deus e ao prefeito Raimundinho da Aldiolá por ter escolhido o Fernando para ser secretário de Educação. Fez um grande trabalho do ensino, aprendizagem de todos os alunados. Em cima disso, você agora você foi secretário durante 3 anos, né? E aí no ano seguinte veio para a Câmara, porque você era vereador, foi eleito vereador, pediu licença, e aí voltou para a Câmara já sendo líder do governo na Câmara. E agora, ainda não começou os trabalhos de vocês, mas não deixam de ser vereadores, eleitos, já diplomados e tal. Você esperava voltar para a Secretaria de Educação por todo esse trabalho que você fez?
Antes de responder, Paulo, eu quero agradecer todas Tá, as mensagens. sim. Viu? Inclusive, a gente tocou o nome do Marcão, e o Marcão foi uma das pessoas que me auxiliou muito na gestão do transporte escolar. Eu não tinha o conhecimento antes, mas o transporte escolar é um dos que dá mais trabalho. É muito complicado. E quando a gente conseguiu nomeá-lo, chamar para compor na gestão do prefeito Raimundinho como coordenador do transporte escolar, melhorou demais a minha vida. Muito sério. Lá. E ele vai para o campo, ele é um líder que participa junto com os demais. Não é aquele líder que fica esperando as coisas acontecerem. Então, ajudou muito. E vai continuar realmente com esse trabalho, ajudando o prefeito Raimundinho na educação. E a Maria Rita, ela é meus pés e minhas mãos na secretaria. É suspeita. Abraço, querida Bia. Ela tá ligada aí com a gente aqui. Da professora Maria. Eu tenho umas mães, ela tá no meio delas. Mas Paulo, não, eu não esperava voltar. Porque, como eu disse ao prefeito Raimundinho e à primeira-dama Fabiana, nas conversas que nós tivemos, até antes da eleição, eu sou uma pessoa que gosta muito de desafios. E eu experimentei a educação, sou apaixonado pela educação. Se fosse para mim ser nomeado secretário, é claro que eu ia me dedicar mais ainda do que fui, porque a responsabilidade seria dobrada em cima de mim. Coisa que eu não tive quando iniciei em 2021. Ninguém tinha expectativa sobre mim. Em plena pandemia, né? Em plena pandemia. Já foi um desafio, né? Então, eu posso, se um dia eu for assumir alguma secretaria do prefeito Raimundinho, posso experimentar outros desafios, posso continuar na educação, mas o que é importante para mim é servir o povo, né? Então, assim, eu não tinha, sendo mais agora contra daí, não tinha aquele sentimento de que poderia voltar, mesmo porque eu não via esse retorno, né? Esse não feedback. Né? Não. O meu foco realmente era a eleição municipal, trabalhar e ajudar a educação da maneira que a gente pode, estando na pasta ou não. Mas hoje, na sua visão, a presença do vereador Fernando Sereno, ela seria mais importante para o prefeito neste momento que está acontecendo, de tudo que está acontecendo. A presença do vereador Fernando Sereno, ela seria mais importante na Câmara ou numa secretaria? Neste momento, na Câmara Municipal. Por quê? Diante dos desafios que o prefeito Raimundinho enfrentou. E vai enfrentar. Inicialmente, na eleição da presidência da Câmara. Não que o presidente Ricardo e os demais vereadores que acompanharam não são aliados. Mas continuam aliados, né? Acredito que sim. Acredito. Até haver um rompimento público. Ou não, né? Ou não. Mas o presidente Ricardo é da base, ajudou o prefeito Raimundinho a ser eleito, são amigos particulares. Mas o prefeito Raimundinho, quem trabalha com ele, eu trabalhei 3 anos, convivi com ele até hoje, ele é muito racional e muito justo nas decisões que ele toma. Então, passadas as eleições, ele entendeu que o vereador Wallace, por ser o mais votado, era o pretenso candidato a presidente da Câmara, pela votação expressiva que ele teve, por tudo que aconteceu no período da campanha. Então ele entendeu que naquele momento seria o vereador Wallace. E o presidente Ricardo queria a continuidade do seu mandato. Infelizmente, ou felizmente, né, aconteceu o que aconteceu na eleição da presidência. Então, o meu local
A minha disponibilidade, que eu vou deixar o meu serviço, vai ser na Câmara Municipal agora esse ano. Paulo, e sobre esse assunto aí, tem mais alguma coisa sobre educação? Porque a semana que vem nós vamos trazer, essa semana nós vamos trazer o secretário Diego aqui para falar sobre educação, né? O secretário municipal de educação. Se não, a gente vai para um breve intervalo e volta já com esse assunto. Não, tudo bem. Só para antes da gente ir para o intervalo, a Karine Costa, professora Isailde, admira seu trabalho e tenho certeza que outros servidores públicos também. Bernardina Barbosa, boa tarde. Maria Rita está dizendo, avante, presidente, prefeito Raimundinho da Audiolá, avante, vereador Fernando Sereno, lealdade, compromisso com o grupo, continue fielmente com o nosso prefeito. Cleide, todos os pais, né, acho que ela está dizendo que todos os pais querem seus filhos no colégio de qualidade, né? E parabéns ao prefeito Raimundinho com esta gestão. Que Deus continue abençoando, que o presidente Dutra venha crescer cada vez mais durante esses 4 anos. A gente espera que cresça cada vez mais, que a gente costuma dizer aqui, antes de chamar o intervalo, que vai ser ruim, não é agora, esses 4 anos não, vai ser ruim para quem for substituir o prefeito. E também eu acredito que o prefeito já está queimando a língua daquelas pessoas que diziam que prefeito de segundo mandato é prefeito ruim. Pois é. Já nesse primeiro dia ele já está provando o contrário. Hoje são 14, a gente já viu que nesse período aí de uns 4, 5 dias aqui, direto em obra, né? Direto nas obras, e é isso. Mas a gente vai para o intervalo e na volta ainda vai continuar falando ainda sobre a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Presidente Dutra. O intervalo é rápido, já já a gente volta. Um bate-papo com o vereador Fernando Sereno, tá, com a participação especial aqui do Adonias Soares. Tá? Nessa conversa tivemos aí esses primeiros minutos conversando sobre a educação, do qual o Fernando foi secretário por 3 anos da educação e deu uma nova roupagem para a educação em Presidente Dutra. E aí vamos dar continuidade aqui ao nosso bate-papo, entrando mais para essa área agora da política partidária, né? Falando de política partidária, esqueci de dizer, o Fernando é vereador do MDB, né? Movimento Democrático Brasileiro. Antigamente era PMDB, a gente falava de partido. Mas você sabe quando é que o PMDB foi criado? O MDB ou o PMDB? PMDB. Quando foi criado depois da ditadura, não? Foi criado no mesmo período da Arena. Era MDB, Arena. Virou PMDB e voltou MDB. Da Arena. Por quê? Porque os militares naquela época só existia a Arena, Aliança Renovadora Nacional. Aliança Renovadora. Aí eles criaram um partido para não ficar feio para a população. Quer dizer que MDB, e ter só um partido. Aí foi criado o MDB, mas só que é o seguinte, o MDB não dava opinião, não decidia nada. Só criado, né? Foi só criado mesmo para maquiar que no Brasil tinha mais de um partido além da Arena, na ditadura militar. Quer dizer que as nossas coisas americanizadas mesmo, né? Que a gente sabe falar em 2 partidos dos Estados Unidos. Se seu pai, ele sabe. Sarney foi um dos criadores, né? O Sarney Tancredo estava no meio. Sarney foi, aí depois veio para o PDS. Passou a vida inteira no PDS. Partido Social Democrático. Que já veio virar o PFL e hoje é a União Brasil. Rapaz, PFL. Agora no Piauí não pode chamar PFL não, né? Na época do Dr. Alberto Silva, era Hugo Napoleão e Dr. Alberto Silva, né? E ele foi dizer que era um partido formador de alguém inteiro, né? Última letra. Dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, Adonias Soares. Pois bem, vereador, teve esse imbróglio aí da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal. Eu pergunto para o senhor logo direto. O senhor foi convidado a participar dessa conversa com a oposição e com os 3 vereadores aí, porque na verdade foram 4, né? Mas tem um 9 aí, o camisa 9, que a gente não sabe quem é, né? O 8 e o 9, né? Algumas pessoas sabem, acho que quem sabem, seja, né? Mas ninguém tem certeza. Então, não cabe a gente aqui falar e nem julgar. Eu pergunto para o senhor foi convidado a participar dessas conversas para a formação dessa chapa com o presidente Ricardo, os vereadores ali que estão com ele e mais a oposição? Não, de forma alguma, Adonias.
A classe política conhece muito o meu perfil. Eu sou muito opinioso. Eu demoro muito a dar resposta. Mas quando eu dou, eu não recuo. Não sei se é qualidade ou defeito, mas eu sou assim. Então, eu sempre trabalhei muito a minha questão da minha credibilidade, a minha imagem. Pública, pessoal, familiar. Sempre fui muito cuidadoso com isso. Então, eu sempre me preocupei. Desde a primeira reunião que o prefeito Raimundinho reuniu os 9 vereadores eleitos da base dele na casa, em meados de outubro, eu me posicionei a favor do nome do Wallace, que foi o indicado pelo prefeito Raimundinho. Pela minha gratidão ao prefeito, pela oportunidade que ele me deu, uma questão de lealdade minha, sempre acompanhei ele desde 2020, campanha de deputado de 2022, eleição de 2024 ao lado dele, enfim, eu não me via em outro grupo e contra as decisões dele. É particular, uma decisão minha individual. Passou-se o mês de novembro, dezembro, o presidente Ricardo falou comigo e eu fui muito claro. Ricardo, você é meu amigo, gosto de você, mas eu estou alinhado com o prefeito Raimundinho. Tem muita gente que trabalha na gestão do prefeito Raimundinho que precisa de mim. E eu não tomo decisão isolada. Eu não tomo decisão pensando no meu, no eu, no meu bolso. Eu pensei em todas as pessoas das quais eu dei a oportunidade de trabalhar, dei a oportunidade de estar ganhando o pão de cada dia para sustentar suas famílias. Então, eu estou com o prefeito Raimundinho. Se alinhe com ele, Ricardo. É o melhor para o nosso grupo. Nós somos 9 vereadores. Ele pediu que nós decidíssemos entre nós. Então, se alinhe, porque é o melhor caminho para o nosso grupo. E a classe política sabe do meu... Eu sou muito apaziguador, sou muito de diálogo. Não gosto, sou avesso à confusão. Então, trabalhei nessa linha a todo momento. Com o Franklin eu tive pouco diálogo nesse sentido. Quem de fato foi atrás de mim para conversar foi o Ricardo, mas eu fui muito claro nesse sentido. Então, declarei logo depois, antes das eleições da Câmara, fui na casa do prefeito Raimundinho, estive com o vereador Wallace, declarei publicamente nas minhas redes sociais o meu apoio irrestrito ao vereador Wallace para a presidência da Câmara. E assim eu caminhei para o dia 31, meia-noite. Estive na casa do prefeito Raimundinho no dia 31, 10 horas da noite, 11 horas da noite. Estive até as vésperas de ir para a eleição, que foi meia-noite, né? Então eu fui... A minha posição política, Adonias, é muito clara. E eu não... Quem me conhece sabe da minha idoneidade, da minha integridade, de como trabalhar a política. Eu não sei fazer essa política rasteira, suja, que possa prejudicar A ou B para me dar bem, não. Então, eu prefiro trabalhar nessa linha e trabalhei com muita clareza, muita tranquilidade, muita serenidade da minha parte, tanto com o vereador Wallace, como com o prefeito Raimundinho e como com o meu grupo político. Né, com as pessoas que acreditaram em mim e que depositaram sua confiança em mim, que eu não poderia deixar nas mãos essas pessoas que me deram as mãos também nas eleições de 2024. Nessa reunião que aconteceu lá dos 9 vereadores da base, alguém mais assumiu o compromisso de votar com o prefeito? Teve alguém que disse que não votaria? O senhor lembra disso? Dos 9 vereadores, 7 vereadores sinalizaram positivamente de acompanhar o vereador Wallace e o candidato do prefeito. Aí já estaria... Exceto, dos 9, exceto 2. E justamente... Que foi o vereador Franklin e o vereador Ricardo, que se abstiveram.
O vereador Franklin disse que ia consultar a base política dele, e o vereador Ricardo disse que queria pensar, que queria entender porque o vereador Wallace era o indicado, e ficaram de conversar depois. Mas o presidente Ricardo sempre sinalizou de não votar, de querer realmente a reeleição dele à presidência. Você acha que o voto do vereador Tom foi uma surpresa? Sim, porque no dia que eu estive com o prefeito, quando eu saí, ele entrou para conversar com o prefeito. Inclusive, nas redes sociais, ele colocou uma foto com o prefeito, dizendo que acompanhava as decisões do prefeito Raimundinho. Então, se acompanha o prefeito Raimundinho, consequentemente, imaginava-se que acompanhava o vereador Wallace também, né? Então, todos os demais sinalizaram positivamente que iriam seguir, exceto esses dois. Fernando, naquele momento em que quem presidiu os trabalhos ali foi o agora vereador, né, o ex-prefeito Juran, na cabeça de vocês, ao chegar naquele prédio, ali lotado, já meia-noite, por esse espaço aí, que o último a chegar foi justamente o vereador Franco, quase meia-noite e meia, né? Na cabeça do vereador Fernando, estava como certo a eleição do Wallace? Sim. Quer dizer, quando o Juran leu aquela lista ali... Até eu chegar na Câmara Municipal, que eu cheguei a acompanhar da minha esposa, Rayane, eu não sabia da segunda chapa. Inclusive, estávamos na casa do prefeito Raimundinho, 6 vereadores, mais o vice-prefeito Aristeu e o prefeito Raimundinho, além da ex-vereadora agora, Andréia, com o seu pai, o Jurandir Carvalho. E estávamos numa conversa amistosa. Conversa tranquila, realmente de paz, de unidade, né? Então, assim, foi uma surpresa quando eu cheguei e soube que estava formada uma chapa e estava com os 3 vereadores do União Brasil. Isso. Então, nossa, pois é. Mas aí eu chamei o vereador Wallace, essa chapa. Ele disse, pois é, a gente tá foi pego de surpresa também o vereador Wallace, mas a gente ganha eleição. Tranquilo. E aí nós fomos para a eleição, conduzido pelo vereador Juran. Eu fui não sei se foi o único, que votei na bancada da... O Franklin votou. Porque eu estava anotando ali, tudinho, observando cada voto. Porque eu estava consciente da minha decisão. Tinha publicizado o meu partido, né? Então, o voto é secreto? Mas se eu quiser mostrar meu voto para quem eu quiser, eu mostro. Isso é uma decisão individual, unilateral minha. Então eu votei ao lado do vereador Edno e da vereadora Gisélia. Que foi depois comentado sobre isso, né? E nós votamos. A gente tem conversado muito entre nós sobre essa decisão desse 8º voto, que foi uma surpresa para nós, lá, para o vereador Ricardo, e essa suposta indicação do 9º voto que eles estão especulando, que eu acredito, é uma opinião minha pessoal, que é para causar discórdia no grupo do prefeito Raimundinho, entre os 5 vereadores. Porque o que a gente conversa, e esse alinhamento é bem claro entre nós, é que cada um tinha certeza da sua votação. Você diz dos 5 vereadores, você, Gisélia, Edno... Eliette e o próprio Wallace. E o Wallace. Foi o que a gente conversou, né? O vereador André Jardim estava para São Luís, chegou, acredito que parece que foi ontem, de São Luís. Então falta a gente ter esse alinhamento com ele também, né? Mas causou estranheza pra gente do grupo, e por isso que propagou-se na semana logo seguinte à eleição. Quem seria o traidor? Quem seria o traidor? Porque nós éramos 6 vereadores na casa do prefeito Raimundinho na noite.
que o prefeito ofertou saiu um 5 lanche para votos, nós. né? E só 5 votos. Vereador, Então, assim, causou realmente um mal-estar, uma tensão, realmente, poxa, como é que nós estávamos lá, descontraído, que estávamos lá porque éramos fiéis à decisão, à orientação do prefeito Raimundinho, e agora não saiu os 6, só saiu 5. Né? me diga uma complicado, coisa, o senhor né? acha que eu não digo derrota do prefeito, essa não vitória do vereador Wallace, na sua concepção, foi o que aconteceu? Excesso de confiança do prefeito nos vereadores, depois daquela reunião, faltou articulação, faltou habilidade política ou imperou a figura do já ganhou? Adonias, eu conversei bastante com o prefeito Raimundinho e ele esperava que os vereadores, os 9 vereadores, tivessem gratidão a ele, prefeito Raimundinho, pelas oportunidades que ele ofertou nos 4 anos de governo dele, na campanha eleitoral que ele deu sustentação para todos os 9 vereadores. Então ele imaginava Gesto, né, de se gratidão, esse gesto de gratidão, de lealdade, de saber que o vereador vai ter esse reconhecimento pelas ações que ele fez. E de fato ele não se preocupou nessa articulação minuciosa de bastidores, de fazer conchavos políticos. Quem conhece o Raimundinho sabe, o Raimundinho foi reeleito sem nenhum compromisso de secretaria com nenhum vereador, com nenhuma pessoa, com nenhum cidadão. Eu quero que você vote em mim porque eu vou lhe dar isso. Não é o perfil do prefeito Raimundinho. Então ele trabalha muito nessa linha. E por isso eu estou dizendo, foi uma decisão minha, né, de seguir a orientação dele por tudo que ele proporcionou, né, nesses 4 anos. E ele esperava que os outros também tivessem esse nível de consciência e de bom senso de saber reconhecer o que o prefeito Raimundinho fez. Mas no jogo da política não deixou de ser válido. É normal, é do processo democrático ter essas Não deveria costuras. ter acontecido dessa forma por causa desses termos que você acabou de falar. Exatamente, exatamente. Mas a gente ouve muito, né, Adonias? Até você falou no início da sua fala que os vereadores da oposição, principalmente da oposição, tocaram nesse assunto da independência dos poderes independentes. De fato Aí a Constituição fala, são poderes independentes e harmônicos entre si, né? Então, o prefeito Raimundinho orientou. Ninguém é obrigado a seguir. Ninguém é obrigado a seguir. É o nível de lealdade com cada um. Mas também no Poder Executivo, as determinações partem dele, né? Então, se é independente, os vereadores dominam na Câmara e o prefeito domina no Executivo. Então, não vejo perseguição. Você acha que existe? Não existe perseguição. Você conversa muito com o prefeito, ficou alguma mágoa do prefeito em relação a isso? O prefeito, convívio? Eu convivo com o prefeito Raimundinho, ele não é de guardar mágoa. Ele não é de guardar mágoa. Mas fica uma decepção. Eu percebo uma tristeza diante desse cenário de pessoas que eram fiéis com ele, né? A gratidão Pessoas já dizem que é a maior virtude do ser humano, né? Mas, por outro lado, o Raimundinho, o prefeito Raimundinho, quando chegou, só fazer o perfil do prefeito Raimundinho, ele teve a reunião conosco e meia hora depois ele vão visitar as nossas obras. Então isso aí é um sentimento, Adonias, que o prefeito Raimundinho deixa pra gente, é que o trabalho vai continuar ainda com mais força. Porque ele disse que a casa está organizada, está preparada, Agora, não vai faltar agora que o povo vai empenho. comer. Não. E, sinceramente, Adonias, o prefeito Raimundinho terminou o ano de 2024 com uma gestão muitíssimo bem avaliada pela população.
Então a população aprova o governo Raimundinho da Aldeolá. Então eu tenho certeza que essa credibilidade que o prefeito Raimundinho conquistou, ele vai manter esse ritmo de trabalho dele. E claro, eu e demais vereadores que estão alinhados com ele, vamos dar essa sustentação para ele. Né? Eu, como líder de governo dele, continua, né? Continuo. Então, assim, é trabalhar. Eu acredito que com muito trabalho, a população reconhecendo, contra fatos não há argumentos. Né? Quando você fala trabalho do prefeito, a gente sabe que é isso é indiscutível, até a oposição enxerga isso, porque é dele, o trabalho é dele. Você acha que os seus colegas vereadores, que aí somado ao número da mesa, mais 2 votos são 7, irão atrapalhar algum projeto do prefeito naquela casa? Paulo, se um projeto enviado pelo Executivo para a Câmara Municipal foi em benefício do povo, não precisa haver um pedido direto. O vereador tem que ter o nível de consciência de que aquilo vai beneficiar a população, vai ser para o bem da cidade, do município. Então, se atrapalhar a gestão, vai estar atrapalhando o desenvolvimento de Presidente Dutra. Penso eu. Sim, é porque a gente vê que a nível de Brasil, né, o cara diz assim, eu não vou votar no projeto do governo federal porque eu sou contra. O projeto, são os extremistas. Tá? São os extremistas, não pode... São contra o desenvolvimento do país. Né? Por isso que eu perguntei assim, em cima disso, com relação a atrapalhar. E fala-se também, Paulo, na questão de vamos impeachment o prefeito, nós vamos afastar o prefeito. Mas por quê? Por quê? Cara, só se afasta gestor ruim. Gestor que não trabalha, gestor que não aplica o recurso correto. O que não é o caso daqui. Olha, a história de Presidente Dutra eu conheço como a palma da minha mão. Eu cheguei aqui porque eu era menino. O vereador aqui era menino, 4, 5 anos de idade. A idade de ser seu pai. Eu nunca vi um prefeito, e olha que eu conheci todos eles, participei de alguns, nunca vi um prefeito utilizar tão bem essa parte do recurso do Fundeb em construções, em obras, como nessa gestão. Aplica, né? Então, se afasta, Paulo, é prefeito ruim, é prefeito que não aplica, é prefeito desonesto, é prefeito ladrão, corrupto. Mesmo assim, a justiça não manda voltar. Prefeito precisa, vereador Fernando, estar bem com o povo. É trabalhar e estar bem com o povo. Se tiver aí... Dom Pedro, né? Caso bem aqui de Dom Pedro. 9 vereadores. Prefeito Galego Mota passou 4 anos administrando com 3 vereadores. 6, atrapalhando 24 horas por dia. Atrapalhando de todas as formas. Sabe o que aconteceu? Dos 6 voltou 1. Só foi eleito 1 dos 6. Porque gastou muito. Vereador Júnior do Bar. Os outros dançaram. E o prefeito se reelegeu. E fez maioria, né? E fez maioria, já fez o presidente. Pronto. Mesmo. Então, os vereadores têm que se conscientizar disso. Vamos partir para o ataque. Quem ataca também pode estar sob ataque. Quem fala dos podres alheios tem que se lembrar dos seus. Entendeu? Tem muito verdade. É o que eu falei. Cada ação gera uma reação. Aí eu lhe pergunto o seguinte. Como é que fica a situação desses 3 vereadores? Você acha que eles, segundo o que dizem aí, gente ouve daqui e dali, é que eles estão esperando o prefeito ir lá falar com eles? Eu ouvi de um ontem, numa entrevista que ele deu aí. É o perfil do prefeito ir lá procurar ou o prefeito ir para cima e trabalhar? Sinceramente, o prefeito vai trabalhar. Ele vai para cima. O que importa para o prefeito Raimundinho, e ele é muito claro com isso, é mudar a cidade, a cara da cidade.
deixar realmente obras marcantes, que realmente melhoram a qualidade de vida da população. E eu concordo com todas as tuas palavras, Donias. O prefeito Raimundinho, inclusive, já recebeu vários selo ouro de transparência pública pelo Tribunal de Contas do Estado. Não está sem querer atrapalhar, que ele está iniciando uma gestão, não está no final de uma gestão, né? Exatamente. Então, assim, a gente é muito esperançoso de que realmente o presidente Dutra vai continuar esse canteiro de obras. Tem muita coisa para acontecer, muita coisa para a gente viver ainda, coisas boas, positivas, que o prefeito Raimundinho vai trazer para o presidente Dutra. E claro, ele é muito tranquilo, que sempre trabalhou com muita retidão, com muita organização e equilíbrio. Ele, numa das primeiras reuniões, ele disse: tenho 36 empresas, meu CPF está em todas elas e é limpo em todas elas. Então, ele não tem medo, receio de enfrentar, se for para ser contra ou a favor, mas o que eu digo é que o Raimundinho está de portas abertas para receber todo e qualquer vereador. Logo a primeira-dama Fabiana, para quem não conhece, sabe do perfil dela, de acolhedora, de atenciosa. E o prefeito Raimundinho é a mesma coisa, sempre com um olhar dele, né? atento. Do jeito dele, que a gente conhece. Mas é o perfil dele. Perfil. É o perfil que Vai o povo escolheu, né? Pela segunda vez. Eu não me arrependo de ter em nenhum minuto de ter trabalhado com o Raimundinho. Eu saí muito, foi grande em experiência, em vivência, em aprendizado com ele. Ele é um gestor nato, muito organizado, sabe o que faz, consciente. Hoje o presidente Dutra tinha 21 nomes no calque de presidente Dutra. Quando ele recebeu, quer dizer, tinha 21 situações no Serasa público em 2021. Hoje não tem nenhum. Hoje o presidente tem dinheiro em caixa. Ontem o prefeito, né? Raimundinho Adonis, você acompanha nas redes sociais, ele concedeu o incentivo para os agentes comunitários de saúde há muito tempo requeridos por ele. Primeiro prefeito na história. Vamos trazer a presidente aqui. Né? A Aurian. Saudações a Aurian. Mas assim, são situações que ele faz de bom agrado, de coração aberto. Tanto é que ele fez essa eleição da presidência da Câmara acreditando realmente. Não teve Ele confiou piamente. Ele disse... Ontem ele até conversando comigo, ele contou uma história bíblica, Adonias, do Gedeão. Que Gedeão montou um exército de 32 mil soldados. E ele perguntou a Jesus se ele ganhava a guerra com esses 32 mil soldados. E como ele saberia se quem era fiel com ele e quem não era. E Jesus orientou como faria. E assim ele fez. Desses 32 mil, só restou 300 fiéis com ele. E ele foi para a guerra com os 300 fiéis e ganhou a guerra. Por causa da força de vontade, né? Por causa da força de vontade, da lealdade, da fidelidade, da entrega. Porque aquele que é fiel vai com você para onde for. Isso é verdade. Para debaixo d'água, para fogo, enfim. Então o prefeito Raimundinho sabe da equipe que ele tem, dos vereadores que ele tem. Sabe como vai trabalhar. Essa questão, por isso que eu reitero a questão do nono voto, é para causar discórdia. Se tiver o nono voto, quem falou que tenha, venha com transparência e diga. O nono voto é aquele. Mas o meu nono voto nem existiu porque não votou. Então a gente não pode nem culpar essa pessoa, se acaso tivesse. Mas eu acredito que é para encobrir esse 8º voto. E essa sexta pessoa que estava na casa do prefeito Raimundinho. Então, é uma tentativa aí. Mas vamos trabalhar com transparência. O processo político, e o Raimundinho não gosta de política suja nem rasteira, é feito de forma limpa, né? Passou-se a eleição,
Nós temos que superar, e isso foi uma fase que passou, é olhar para frente. Tem 2026, inclusive botei na minha rede social ontem, 13/1460. São 1460 dias de gestão, agora tem 14 dias hoje. Então tem muita coisa para acontecer, para a gente realmente aproveitar o governo da melhor maneira para o nosso município. Falou bem aí da questão do 8º voto e discórdia, que é a palavra que encaixa. Chegou aos ouvidos do vereador Fernando Sereno, que seria ele, esse Sim. voto? Sim. Como é que você reagiu, então, a essa especulação? Com muita tranquilidade, porque eu sabia da minha decisão, né? E sabia E votou na mesa, né? nada como o tempo, Paulo. O tempo é o senhor de todas as razões. Logo na política, esconder informação não esconde. Então, Vaza de qualquer forma. eu soube que no momento da eleição teve os murmurinhos do lado externo da Câmara que eu poderia ser o oitavo voto. Mas logo, no outro dia, isso já foi superado. As pessoas conhecem a minha credibilidade, conhecem o meu perfil, né? Eu não sou desse jogo sujo, dessas questões. Eu tá na casa do prefeito Raimundinho, batendo na costa dele, enganando ele por trás, não é do meu jeito, não é o meu perfil político. Nem da tua família, né? Nem da minha família. Quem conhece o Então, doutor Afonso assim, sabe que ele age dessa forma. E ele está acompanhando a gente, né? Nesse momento, com certeza, quando está em São Luís, ele está acompanhando a gente, tá? Aqui. Rapaz, essa questão de Câmara aqui em Presidente Dutra, tem assim, história para se escrever um livro. de gente ser empurrado na piscina, a sequestro. Fiquei sabendo essa história. Eu lembro de uma que o doutor Jean participou, que inclusive o vereador Zezão chegou a levar a banda do seu Dom, o esquema 3 para a praça, com churrasco, para comemorar sua vitória. Só que ele esqueceu que era segunda-feira as sessões, né? No final de semana, Jean tinha sumido com um vereador. Quando o Remy foi prefeito, era 6-6. Eram 6-6. Um decidia, geralmente decidia. E esse um, geralmente que decidia, era o vereador Sebastião Paé. Aí o que é que eles fizeram? Sequestraram o vereador Paé, levaram para Teresina na sexta-feira. Sumiu, e aí tudo tranquilo. Remy tinha garantido que o Zezão seria o presidente, aquela coisa toda, e papai, segunda-feira aquela votação, e seu doutor tocando o povo lá na praça, e o churrasco comendo, aquele negócio. Aí aparece os outros vereadores liderados pelo Jean e Jurandir. Aí a eleição, tal, e o Zezão sorrindo, na hora apareceu. Presidente eleito, vereador Sebastião Paé. E aí bonita é a frase, né? Bonita é a frase, quer dizer... Fizeram do Paé o presidente. Não, e ele disse que tem a frase... Os 6 do Jean votou no Paé para presidente. Entendeu? Era a única forma de ganhar a eleição, e ganharam. Aí disse que a frase dele foi essa: quem é que não gosta de passar um final de semana na capital, comendo churrasco e ser presidente? Digo o seguinte, que o prefeito, nesse caso, vereador Fernando, e eu queria que o Paulo fizesse essa pergunta para eu fazer já a minha última. O prefeito, nesse caso, ele foi induzido ao erro. Induzido a ter confiança. Porque eu soube que o presidente Ricardo, e ele disse que sabe quem é o 8º, mas ele vai carregar para o túmulo, escondeu a sua chapa até momentos antes. E isso levou ao prefeito a excesso de confiança. Porque se o prefeito, eu digo isso, se o Raimundinho sabe quem era, sabe que existiria uma segunda chapa, sem sombra de dúvida ele teria ido para cima. Teria ido com certeza. Aí a coisa foi feita de tal forma, como volto a dizer, foi errado, não. A democracia permite isso. Eu acho que o que houve aí foi uma questão de falta de confiança. Não, até porque na segunda e terça, eu conversando com o Ricardo, ele tinha desistido. Ele disse pra mim, ele disse pra mim também. Desistir, falou pro aí eu falou pro tanto é que eu fiquei de fato como eu falei. Eu também.
não dá pra mim. Aí eu Eu não sei se você viu fiquei surpreso quando eu vi a chapa formada. aquela matéria que eu escrevi, que o vereador Wallace era o presidente e tal, porque ele havia me dito, ó, acabei de sair de uma reunião com o prefeito, o Wallace é o presidente, pode escrever aí, tal. Pronto. Pô, beleza, pô, escrevi porque... Aí eu fiquei surpreso que depois ele disse, rapaz, foi o prefeito que pediu para tu botar essa matéria. Não, o prefeito não me liga para nada não, rapaz. Para pedir nada não. Aí eu fiquei surpreso também por causa disso. Mas eu acredito que o Raimundinho ele não guarda rancor não. Porque eu presenciei uma cena com o Raimundinho em 2004. Preste atenção, já são 20 anos. 2004 os arapuás colocaram o Raimundinho pela primeira vez como candidato a prefeito. E eu fui um dos coordenadores. Era eu, a Fátima do Silva da Áudio lá, da Eletrolar, a Socorro Barbosa, o Jurivaldo e a Márcia Sampaio. Era o coordenador ali, eu funcionava em cima da LAC. Passou, cara, e aquele negócio todo, Raimundinho melhorou demais. 2004, meu amigo, tem coisa que Agora vê a cena que a gente viu e muita gente viu. Dia da eleição, tá, a Irene ganha a eleição, aí vão fazer aquela famosa passeata pela Antônio Piauí. Passo em frente à casa do Raimundinho. O Raimundinho, em vez de estar aí recluso, chateado por ter perdido, ele está em cima daquela guarita do portão dele ali, jogando cerveja pro povo, soltando foguete. Tem juízo aqui na coisa dessa. Faz parte, né? Quer dizer, então, é o tipo do cara que não guarda maldade de ninguém. É pra te ver o bom coração que ele tem. É porque ele não tava em casa. Coração bom ele tem, ao contrário de certos políticos que quer mostrar um bom coração, mas por trás são maquiavélicos. Por trás são maquiavélicos. Não vou dizer quem é. É verdade. Muito bem. Faça a sua última fazer. Não, eu ia perguntar que me veio aqui, na hora que você falou aí da reunião na casa do prefeito, antes de irem para o prédio da Câmara, se alguém bateu na mesa dizendo que ele seria traído. Porque vazou essa história que um de vocês bateu na mesa dizendo que ele seria traído. Você presenciou esse fato? Paulo, eu não ouvi. Mas colegas que estavam presentes ouviram um certo vereador dizer que o prefeito não sabia de nada porque não tinha articulação política. Né? Então houve essa história de fato. Inclusive, uma outra pessoa questionou: então o que é que o prefeito não sabe o que está acontecendo? Aí a pessoa não sabe porque não tem articulação política. Então falou 2 vezes essa frase. Então a minha fonte mesmo com essa articulação, teria como descobrir se ia ser traído? Tem esse questionamento também, né? Mas ficou em cima daquilo do excesso também, da confiança, acho que do próprio Wallace também, né? Porque eu olhei o Wallace pela manhã na Câmara, lá protocolando, né? E aí, bora, tá tudo tranquilo, tá tudo na paz, tal. E aí, quando foi à noite, aconteceu o que aconteceu. Mas isso do presidente Ricardo, ele disse para todo mundo: não, tô fora, não sou candidato. Não. Agora aquele velho ditado: quem quer pegar a galinha não deixou, né? Agora essa situação toda para mim, pro Wallace e pros outros vereadores, essa nossa posse teve um sentimento, perdeu o sabor. Porque a gente foi para a eleição, não ganhamos a eleição da mesa. Então a posse, eu não estava preparado para o meu discurso, fui pego de surpresa, então tive que criar de improviso algo para falar para a população, inclusive o próximo prefeito Raimundinho, para o vereador Wallace. E eu nem pensava que vocês fossem falar. Eu nem pensava ali. Não, é importante, político, que eu já observo, político tem que se posicionar. Político, para ter vida longa, tem que se posicionar. Caminho, né? Foi você que abriu o caminho? Não. Foi a Gisélia. Sim, foi. Vereador Gisélia. Exatamente. Tá certo. Foi a Gisélia. Fernando, eu falei que queria fazer uma pergunta, mas vou fazer 2. A primeira: nesse confronto entre esses 3 vereadores, o presidente Ricardo, vereador Franklin e vereador Tom Santos, com o prefeito, na sua concepção, quem mais sai perdendo com isso?
Eu acredito que os vereadores, Por quê? eles ganharam perdendo. Por quê? Porque nós temos um prefeito trabalhador. Porque nós temos um prefeito que abraça e acolhe os vereadores. Muitos deles dizem que nunca tinha visto um prefeito como o Raimundinho para estar ao lado dos vereadores, receber as demandas e tentar solucioná-las. E o prefeito Raimundinho faz isso com a classe política. Então, eu acredito que nesse contexto, e o prefeito bem avaliado como é, prova disso, Adonias. A gente pode voltar para as eleições de 2020 e 2024 para a gente fazer um paralelo. Em 2020, só foram reeleitos 3 vereadores. Significa o quê? Que a população queria uma mudança. Em 2024 foi o inverso. Foram reeleitos 8 ou 9 vereadores. 9. Reeleitos 9 vereadores por quê? Porque a população viu que o trabalho estava acontecendo. Que o vereador, juntamente com o prefeito, porque vereador sem prefeito a gente não consegue trabalhar. Né? Que o prefeito é que executa de fato as obras. O vereador legisla, pede, né? Faz os trabalhos de assistencialismo. Mas foi reeleito 9. Então a população viu que a cidade estava prosperando, estava crescendo, estava sendo solucionados os problemas. É claro que o problema de cidade não se acaba. Né? Cada dia é um problema novo e tem que se procurar solução nova. Então, eu acredito muito na gestão do prefeito Raimundinho. Ele disse que eu confio nele, que ele vai trabalhar muito mais do que trabalhou nos primeiros 4 anos. Então, mas eu sou muito do diálogo, Adonias. Então, se entrarem no consenso para que o nosso grupo se realinhe novamente, acabe esses disse-me-disse de bastidor, de esquina de rua, e entre no consenso. Mas estou alinhado lealmente ao prefeito Raimundinho e continuarei nesse meu caminhar. Minha última. Só há pouco tempo atrás, poucos minutos atrás, falou da sua, no caso que você não poderia deixar de acompanhar o prefeito, até mesmo porque você não pensava só em você, só no seu bolso. Pensava nos seus. Eu pergunto o seguinte para o senhor. Como é que fica a situação desses 3 vereadores sem poder mais contar com a ajuda aos seus? Complica? Dificulta muito, né, Adonias? E diante dessa independência de poderes, o prefeito tem essa autonomia, essa autoridade de nomear, contratar quem ele quer, né? Mas essas pessoas, acredito, têm que procurar seus vereadores para encontrar um caminho, né? E procurando uma solução para eles. Ou diretamente o prefeito, né? Ou diretamente o prefeito. Aí a história já muda. Mas diante do cenário político, eu sempre sou a favor Do diálogo. de procurar a sua liderança. Então, o caminho melhor, eu sempre peço para os meus liderados, para os meus cabos eleitorais, meu povo, para me procurar a solução. Porque senão a gente fica sem. Fica mais fácil e fica sem aquele compromisso. Aquele compromisso. Firmado entre o aliado, né? O prefeito pode ser culpado por tudo isso aí que aconteceu? Não, de forma alguma. De forma alguma. O prefeito, ele fez por onde as coisas acontecerem. De maneira positiva. Se não aconteceu, Não é culpa. passou. Deus sabe de todas as coisas, né? Acredito que mais coisas boas vão vir ainda para o presidente Dutra. E claro, estando com o prefeito Raimundinho, vai ser melhor para todo o grupo. Jusileide Silva está dizendo, meu vereador é top demais. Daniela Reis sabe as palavras, vereador. Rapaz, eu já tô me zangando com esses puxa-sacos do Luana. com esse pessoal bajulando ele, adulando Luana ele. Souza, vereador top. Maria Rita batendo palma. Luana, meu vereador é top. Só adulando ele aqui. Fernando Sereno é íntegro e tem boa índole, tá? E sabe respeitar
os valores. Parabéns, meu vereador. Jordão, né? O Jordão Júnior está aqui dizendo. Isso é autoridade. A do Jordão, ele aqui. É um valor humano com a capacidade de uma pessoa ser plenamente confiável, manter sua retidão moral, Foi bem criado o menino. Honestidade e honrar compromisso. A Mara Costa está dizendo assim, será que o prefeito vai construir uma quadra esportiva em uma praça no povoado de Santa Rita do Sul? Provavelmente sim, né? Já deixou o terreno para isso, viu? Fabiana Maia, Deus abençoe. Bernardina Barbosa, decisão sábia. Devemos sempre pensar no outro. É o nosso papel aqui na terra. Francina Souza, por isso te admiro e me orgulho, meu vereador. E assim são muitos e a gente quer agradecer essa participação de vocês. Agradeço esse povo. Gratidão, Paulo, pelas mensagens, a todos os amigos e amigas que se dedicaram para nos assistir nessa entrevista, misturado com podcast, que foi uma mesa redonda muito boa. Acredito que deu para a gente expressar o nosso sentimento diante de tudo que está acontecendo e do tudo que nós trabalhamos, né, do que plantamos e o pensamento nosso para esse 2025. Então, até aproveito para desejar um feliz ano novo, feliz 2025, de muita prosperidade, muita saúde, paz para toda a população e muito crescimento, né, para a nossa cidade. Realmente que 2025 a gente possa colher os bons frutos, né, Adonias? E fico muito feliz, Adonias, de participar com você. Meu pai, o Afonso Sereno, é amigo de longas datas do Adonias, sempre fala muito bem da cabeça. E o papai sempre me ensinou que homem, a gente se mede daqui para cima. Ele só não mediu o Noveli. A gente estava comentando aqui ontem que ele disse que o Noveli tem duas aposentadorias. Tem duas aposentadorias. Da cintura para cima é por idade, da cintura para baixo por invalidez. Não fala isso para ele não, que ele me disse isso lá na casa do atual prefeito de Barra do Corda. Olha, faz tempo que ele me falou isso. Lá em São Luís. O Noveli terminou de almoçar e é aquele sonozinho da tarde. Aí ele saiu, Paulo, meu irmão. Duas aposentadorias. E ele fala sério que a gente pensa não, que é. Aí lá vem a pancada, entendeu? Mas muito obrigado, pessoal, pela entrevista. Vereador, foi muito fica boa. muito feliz, eu acredito que tenha sido muito proveitosa. E aqui a gente sempre procura tratar o assunto como ele é e tentar tirar dos nossos convidados o máximo que a gente possa para poder levar a informação correta à população. Nada de achincalhar a gestão, nada de achincalhar vereador, nada de jogar piadinha, não. Aqui a gente trata as coisas com seriedade e é isso que vem me acompanhando há muitos anos e a gente sempre procura manter essa postura. Eu lhe agradeço imensamente pela sua vinda aqui, pelo você tirar desse seu tempo para vir aqui conversar, não conosco, mas conversar com a população. Paulo, é com você. Pois antes das suas considerações, só querendo lembrar aqui que eu falei em nome do Sinaldo, né, o Sinaldo Bezerra, ex-vereador, né, ex-colega, ex-líder do governo na Câmara, que agora é secretário municipal de turismo. O Tonho Veloso, agora é secretário municipal. Andréa do Jurandir, secretária da Juventude. E o vereador Gerson Cabral, Meio Ambiente. É isso mesmo, né? E pastor Itenil, Indústria e Comércio. Soma-se aí a Fabiana, articulação política, Silvia Amílio Silva e Silva na infraestrutura, Rômulo nas finanças, Isabela Mardoval na assistência social, Kelton Gomes no esporte e Michele na saúde. Acho que na educação, né? E Diego na educação. Acho que e o Juscelino na regulação fundiária. Regulação fundiária, quer dizer, o governo já está praticamente montado. Né? Tá. Muito bem. Então, para te agradecer, como faço minhas palavras do Adonias Soares com relação à sua presença aqui nos estúdios e tenha, né, sempre o Sistema Portal como parceiro, tá? Divulgar suas ações, a gente que acompanha o trabalho de vocês, seja secretário, seja vereador, a gente está sempre trazendo aqui, porque não é para mim, é para o povo de Presidente Dutra, tá? E mais uma vez te agradecer por tirar esse tempo para estar aqui com a gente nesse bate-papo. Eu que agradeço também
Paulo e Adonias pelo convite, por essa participação, né, de levar realmente uma boa informação para o povo de Presidente. Isso vocês já fazem aqui no portal, levando a boa notícia para o povo que precisa realmente de verdade e não de fake news. Então esse bate-papo foi uma oportunidade de a gente levar uma notícia clara e de fato verdadeira ao nosso povo. Agradeço o espaço e fico aberto também a novos convites. Com certeza. Pode contar sempre. Muito obrigado, certeza. Paulo. Realmente fica por sua conta. Muito bem. Queremos agradecer a você pelo carinho, pela audiência. O convite é para amanhã, meio-dia, aqui. Sistema Portal de Comunicação. Tá? Agradecendo aqui a Adonias Soares também pela participação. Sempre também nos enaltecendo com a participação dele. Por lembrar até da criação do MDB. Que essa eu não sabia, tá? Essa eu não sabia. Vou me aprofundar mais também, tá? E o Enzo está me ligando. Mas o lance é o seguinte: muito obrigado. É meu neto, é o neto. Tá? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Convite para amanhã, meio-dia, TV Cidade, canal 7.1. Amanhã já está confirmado, né? Amanhã, o secretário de Educação, Diego Mota, falando também sobre um aumento, né, um ajuste aí para os professores, acima, tá? Aqui o prefeito está dando esse reajuste, acima do que manda o governo federal. Tá? O governo federal fala em 6,27, o daqui está dando 6,5. Ou seja, 3 pontos faz uma diferença e é muita mesmo. Tá? Então, é amanhã os detalhes. Mas a gente fala esse assunto aí amanhã. Muito bem. Então, muito obrigado, boa tarde. Continue conosco aqui. É Record, TV Cidade, canal 7.1.